Nesse vídeo vamos conversar sobre a misofonia, o segundo tipo mais comum de hipersensibilidade auditiva. Você já viu aquela pessoa que tem uma aversão, uma irritabilidade muito intensa a sons específicos, como mastigação, respiração, um bater de canetas ou aquele giz passando na lousa? Pode ser um caso de misofonia. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho mais. Eu sou Larissa Vilela, sou médica, otorrinolaringologista. Se você gosta desse conteúdo, vou pedir para que você curta, para que você compartilhe e para que você se inscreva no nosso canal. E se você sente irritação com esses sons, será que você tem misofonia também? Você já investigou? Se não, deixa aqui nos comentários. Misofonia. A palavra misofonia vem do grego. Miso significa ódio, aversão. E fonia, sons. Então, seria uma aversão, uma sensação de irritabilidade muito intensa quando esse paciente está exposto a determinados tipos de sons. A misofonia ela é caracterizada por uma aversão a uma qualidade específica de um som. Ou seja, não estamos falando de intensidade sonora, do volume do som, ou seja, de quantidade de som, mas a gente está falando de qualidade. Geralmente, sons repetitivos e de baixa intensidade. Os pacientes com misofonia geralmente começam a ter os seus sintomas na infância, na adolescência, mas tem alguns grupos que começam na idade adulta. Estima-se que a misofonia atinge a cerca de 3,5% da população, ou seja, não é algo tão raro assim. E geralmente a misofonia está relacionada a sons feitos por pessoas. Por exemplo, mascar chiclete, mastigar, engolir, respirar, assoar o nariz. Muitas vezes sons relacionados às mãos, como bater canetas, bater uma caneta, amassar papel, passar, riscar o giz numa lousa, ou ficar batendo o sapato no chão, sugar a comida quando vai comer. Todos esses sons relacionados à boca, nariz, mãos, pés, podem desencadear um sintoma muito desconfortável para os pacientes que tenham misofonia. Esses pacientes, eles apresentam uma reação tanto emocional, com irritabilidade, raiva, muitas vezes o paciente não consegue se controlar, até respostas fisiológicas, aumento de frequência cardíaca, sudorese intensa. O paciente com misofonia ele tem uma série de reações muito desconfortáveis que podem fazer com que ele realmente perca o controle quando ele está exposto a esse tipo de som. A misofonia ela é um som específico e muitas vezes esse som feito por uma pessoa causa uma irritabilidade muito grande e quando outra pessoa faz, o paciente não sente nada. Então ele é qualidade específica e pessoa específica também. É curioso o quadro, né? Mas esses pacientes, a gente hoje sabe que eles apresentam alterações neurofisiológicas que justificam todos esses sintomas. Antigamente a gente não conhecia muito a fisiopatologia da doença e achava que isso era só uma forma de uma pessoa que não conseguia ter um convívio social. Mas hoje sabemos que existem alterações funcionais a nível cortical, em regiões auditivas, em regiões de sistema límbico, em regiões pré-frontais, e todas essas regiões elas estão com um funcionamento alterado. E aí quando o paciente é exposto a esses tipos de som, existe uma hiperativação em várias partes corticais, gerando os sintomas. A gente sabe também que existe uma descarga autonômica muito grande do sistema simpático. Por isso que o paciente tem aumento de frequência cardíaca, sudorese, sintomas físicos mesmo, quando acontece a exposição ao som da misofonia. Bom, e como eu vou diferenciar o transtorno, a misofonia, de simplesmente o desconforto por alguma situação que a gente possa achar que seja até falta de educação? O paciente com misofonia, ele tem respostas emocionais e fisiológicas muito intensas,
e uma irritabilidade tamanha que muitas vezes ele não consegue se controlar. Ele tem vários sintomas exacerbados, não só aquele desconforto que a gente sente quando está numa situação que a gente não acha muito agradável. O paciente realmente ele passa muito do que seria o aceitável ali em situações, né, desconfortáveis. E como eu já disse no vídeo, muitas vezes esse paciente perde totalmente o controle e chega até em alguns momentos a agressões, tamanho desconforto que ele sente na hora. Bom, doutor, eu sinto tudo isso que você falou. Como eu sei se eu tenho misofonia ou não? Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da misofonia ele é clínico. Pela história clínica do paciente, pelos sintomas que ele relata, pela forma que acontecem as crises, a gente fecha o diagnóstico da misofonia. Como a misofonia pode vir associada a outros transtornos auditivos, eu geralmente sempre faço uma avaliação com audiometria, com impedância, com emissões, para a gente avaliar a parte completa da audição, dos ouvidos, porque esse paciente também ele pode ter algumas vezes zumbido, pode ter alguma alteração, pode ter até hiperacusia. Não sei se você assistiu o nosso vídeo, mas hiperacusia, que é uma sensibilidade a sons intensos, eles podem também vir junto com a misofonia, um som específico mesmo que com baixo volume. Então, o diagnóstico da misofonia é um diagnóstico clínico. Como é feito o tratamento? Primeiro ponto, orientação do paciente, explicar para ele direitinho o que está acontecendo, que isso não é normal, que isso chega a ser um transtorno e que precisa de tratar. Segundo ponto, psicoterapia. Através de terapia cognitiva comportamental, o psicoterapeuta consegue trabalhar essas reações de ódio, de aversão, de irritabilidade e melhorar a tolerância do paciente aos estímulos, sonoros, aquele som específico que causa desconforto. Terapia sonora, a gente também pode lançar mão para tratar esses pacientes. Através de sessões de fonoterapia, a gente consegue desensibilizar o paciente àquele som que incomoda. E em alguns pacientes é possível também fazer tratamento com medicações específicas. Sabe-se que os pacientes com misofonia têm altos índices de alguns transtornos como o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ou até mesmo ansiedade, depressão, que em muitos casos precisam de um tratamento psiquiátrico com medicação para ajudar até a melhorar o quadro da misofonia. Bom, era isso que eu queria trazer hoje para você. Espero que você tenha gostado, que o vídeo tenha sido útil. Se você gostou, vou pedir para que você curta, para que você compartilhe com aquele que você acha que pode ajudar esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal.